Agradecer por essa grande oportunidade que nos tem concedido, em nome de Jesus. Abre comigo a sua Bíblia, comigo no livro de 2 Samuel 16. Aleluia. Livro de 2 Samuel 16. Estava ali falando com o papai no meu cantinho. Falei com a minha esposa. Eu falei, meu amor, não consegui nem dormir direito. Quando eu consegui dormir, papai me acordou de madrugada. Eita Deus. Glória a Deus. Falei, Senhor, eu não quero que ser igual esses pregadores de hoje, que falam assim, eu vou numa igreja, eu vou separar uma palavra de cajado que bate no povo mesmo. Meu Deus. Porque hoje em dia a gente não está vendo, são poucos. Hoje é um tal de julgo irmão de cima. Mas uma coisa que eu aprendi na vida se eu apontar o meu dedo para alguém, tá voltando 3 dedos para que não veio a encontrar-se com ele com um par de jumentos alpardados e sobre ele 200 pães com 100 cachos de passas e com de frutas de verão e um odre de vinho. Eu vou pular aqui para 2 Samuel 19, versículo 24, que diz assim: também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não tinha lavado as suas vestes desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, aqui não foste comigo a Mefibosete. Versículo 26. E disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia, aleluia, aguardarei um jumento nele, montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Só até aqui, pode tomar o vosso assento em nome de Jesus. Se quiser ficar com a palavra, a Bíblia aberta, pode ficar, fica à vontade. Irmãos, essa palavra vai dizer sobre Mefibosete. Muitos estão pregando por aí heresia, apostasia, de coisas que não é verdade. Mefibosete, ele era um homem que ele não nasceu coxo, irmãos, entenda isso. Muitos estão pregando, Deus fez Mefibosete nascer coxo, não, isso é mentira. Isso não é Bíblia. Porque sabemos para que uma Bíblia que Mefibosete, quando ele tinha 6 anos de idade, a sua mãe Ema, ela tem fugido para não ser morta, e assim deixou Mefibosete cair no chão, e assim daquele acidente tornou ele um homem coxo. Mas só que Mefibosete, para quem não sabe, ele era neto de Saul, filho de Jonas, que era amigo de Davi. Eu quero que você entenda o que Deus tem algo para dizer ao seu coração. Aleluia. Sabemos que Mefibosete, para quem não sabe, vai saber agora. Mefibosete significa o meu pai é uma vergonha. Em outra tradução significa o meu pai é advogado. Mas sabemos que Mefibosete, além dele carregar um passado de dor, de sofrimento, ele estava em um lugar onde não tinha pastor, um lugar onde não tinha bênçãos. Além disso, ele carregava, além daquele processo de ser coxo, muitos o envergonhavam. Mas só que quem já conhece essa passagem, quem não conhece vai conhecer agora, que Mefibosete, ele sempre foi leal a Davi. E quando Davi, ele vai para a batalha em Jerusalém, a gente vê que ali vai Ziba para enganar a Davi. Eu vou pegar o jumento, eu vou pegar uvas, eu vou pegar manjares, eu vou fazer de tudo para tentar enganar Davi. Mas aí que tá, quem é que pode enganar aquele que é segundo o coração de Deus? Às vezes a pessoa pode tentar te enganar. Você já percebeu que você já chegou nesse ponto que alguém está mentindo para você e você sabe que a pessoa está mentindo e mesmo assim a pessoa continua para ver até onde vai parar a conversa? Aí Deus fala para você, filho, isso é mentira, filha, isso é mentira.
mentira. Aí ele vai tentar enganar Davi, Davi vai. Enquanto Davi vai para a batalha, Mefibosete fica porque é coxo, porque é manco das duas, aleijado das duas pernas. Aí amarra Mefibosete, deixa Mefibosete em um canto, e quando Davi retorna da batalha e fala: "Ô Mefibosete, tu não disse que era leal a mim? Por que tu não foi comigo para a batalha?" Ele falou: "Meu Senhor, primeiramente é porque o teu servo, ele tem me amarrado, ele tem te enganado." Ainda como Davi ele começa a enxergar a lealdade, a sinceridade do coração de Mefibosete, primeiro ele pega e faz assim: "Ô Mefibosete, reparte metade das terras para você e metade da terra para Ziba. Mas quem anda com o coração voltado a Deus, ele não se apega em coisas carnais da terra, mas ele busca as coisas de Deus." Então quando Mefibosete fala: "Eu não quero terra nenhuma, dá tudo para Ziba", aí quando Davi começa a enxergar a sinceridade de Mefibosete, Davi lhe olha assim: "Ó Mefibosete, como eu achei graça aos teus olhos, vamos fazer assim, tudo que era do teu pai, a partir de hoje vai voltar para as tuas mãos." Ele não ia ganhar nada, mas pela sinceridade de Mefibosete, Deus ele começa a honrá-lo. Deus começa a honrar. Já percebeu que sempre tem alguém que vai olhar para você e vai dizer assim: "Ela é improvável, ele é um improvável, ele não vai chegar em lugar nenhum, ela não vai chegar em lugar nenhum." Sabe por quê? Porque o homem pode olhar o carnal de você, a sua aparência, mas só que Deus, ele vê o que está por dentro de você. Deus, ele não se importa com o que o homem vê, porque o homem pode falar uma coisa, mas que na última palavra na tua vida ainda é e sempre será Deus. Eu já fui um Mefibosete na vida. Eu era uma criança que cresceu em uma família onde o pai era usuário, guardava arma em casa. A mãe era diferente, a mãe já era cozinheira de mesa branca. O meu irmão era pagodeiro, minhas irmãs eram funkeiras, dançarinas de funk. E eu apenas uma criança de 7 anos de idade. Deus fez uma criança de 7 anos de idade levantar sua descendência. Aleluia. Aí muitos olharam para mim no passado e disseram: "Esse menino não vai chegar em lugar nenhum." Rodei quase o Brasil inteiro e fora do Brasil com 7 anos de idade pregando a palavra, ganhando multidões e multidões de alma. Cheguei a fazer uma doideira, meu pastor, que muitos podem até rir agora. Eu já cheguei a pegar um rapaz que era travesti, levar para o monte aqui no São Miguel, e hoje ele é um apóstolo. Já cheguei a pregar no ministério dele, por quê? Porque Deus, ele quer aquele que ninguém dá nada. Verdade, Deus. Deus usa uma prostituta, Deus usa um usuário de droga. Irmãos, permita-me dizer uma coisa. Deus, ele gosta assim, quando o homem começa a te apontar, começa a te acusar. Muitos na internet começam a me procurar. A minha esposa está de prova. Falou para mim assim, começou a falar assim: "Ei, como é que você conseguiu chegar até aí?" Irmãos, servir a Deus nunca foi fácil e nunca vai ser. Porque servir a Deus é viver uma vida de renúncia. Porque se algum parente seu chegou a falar, ou alguém chegou a falar para você: "Você é doido, você não vai conseguir aquele carro, você não vai conseguir isso, você não vai conseguir aquilo", Deus vai falar assim: "Pela minha palavra vai conseguir até melhor." Até melhor. Para uma criança que todo mundo achava que era improvável, hoje eu sou formado pela Polícia Militar e sou líder de todos os capelões de Bragança Paulista. Glória a Deus. Isso é porque eu vou fazer 33 anos de idade. 33 anos. Mas comecei a apanhar na obra com 7 anos. Hoje a gente vê pregadores de hoje, começa a pregar agora, já quer pregar macetando o irmão que está embaixo, mas espera aí. A Bíblia diz: quando Deus
curou o coxo, ele falou, vai, mas carrega a tua cama. Aleluia. Para você nunca esquecer da onde eu te tirei. Muitos pregadores querem se achar que é o tal e acontece. Mas sem a presença de Deus não é nada. É, Jesus, olha aí, ó. O que Deus mais ama em mim e você é a humildade, a simplicidade. Não é que a pessoa, eu sou teólogo, só pode andar comigo teólogo, para com isso. Deus quer que o povo desça do salto e fica na humildade. É, Jesus. Olha o que Deus fez, meu pastor, com Mefibosete, o homem que era coxo, desde os 6 anos de idade, das 2 pernas, não andava, estava fedendo, sujo, cabelo grande, barba grande, fedendo. É, Jesus. Mas só que o homem começou a olhar para a aparência de Mefibosete. Mas só que como Davi, segundo o coração de Deus, na visão espiritual ele estava olhando o que estava por dentro de Mefibosete. Por dentro de Mefibosete. Deus começa a mudar o cativeiro de Mefibosete. Aleluia, Jesus. Porque quando o homem não está, por isso que foi falado no início da ministração, foi Deus. Se não foi apenas carnal da minha vontade, eu estou ansioso por essa palavra que o Senhor me deu, confirma. E Deus começou a confirmar aqui hoje. Começando pelo louvor escape. Aleluia, Jesus. Começando pelo louvor que a pastora G começou a louvar, Deus começou também a dar a confirmação da palavra. O culto bateu com o que Deus tinha me dado a palavra. Porque a proteção no lugar da vossa vergonha vos darei o quê? Dupla honra. Glória a Deus. Dupla honra. Ai meu Deus, eu vou começar a entregar. Aleluia, Jesus. Vou começar a entregar, Jesus. Eu imagino a cara de Ziba. Quando ele estava alegre, contente com as terras que tinha ganhado. O orgulho estava lá em cima, porque ele achou que tinha conseguido enganar Davi. Aí Davi fala, não. Olha, Mefibosete, vamos fazer assim, vamos fazer o contrário. Tudo que era do seu pai também é teu, vai voltar tudo para a tua mão. Aqui não tem esse negócio de metade para ele e metade para você. Agora tudo que era para estar na tua mão, a partir de agora, eu já coloco na tua mão. Aleluia. Já tem que te entender a ministração. Tem coisa que você achava que era impossível você conquistar. Ah, porque o meu financeiro não consegue. Ah, porque tem coisa que eu vou deixar os meus planos na gaveta. Porque tem coisa que eu sei que não vai dar certo. E Deus fala, vai ter que tirar da gaveta. Aleluia, Jesus. Tu és Vai ter lindo, que tirar da gaveta. Deus, Ele está mandando eu falar com pessoas que já passou por depressão e quase morreu. Deus está me usando para falar com alguém que já tentou sair de casa porque não aguentava mais a situação dentro de casa. Meu Deus, é forte, papai. Deus está mandando eu falar com alguém que quase morreu de overdose. Deus está mandando eu falar com alguém que quase morreu de bala perdida. Deus está mandando eu falar com alguém que já tentou largar tudo na vida porque não estava andando para frente, estava tudo andando para trás. Meu Deus. Mas Deus fala, eu marquei com Mefibosete na casa. Tem honra para Mefibosete. Deixa o homem te julgar, porque quem é o teu advogado é Deus. O que é impossível, eu vou falar, Jesus, eu vou falar. Tu és lindo, Deus. Aleluia. O que um advogado não pode fazer, Deus faz. Eu creio. O que um juiz não pode assinar, Deus assina. O homem não deu nada para Mefibosete, mas por conta da lealdade e a simplicidade do coração dele, Deus fez Davi honrar Mefibosete. Deus, ele procura os pequenininhos na casa que fala, Deus, eu não sei cantar, mas eu sei adorar. Deus, eu não sei pregar, mas eu sei falar do teu amor. Ó Deus, eu não sou grande, mas sou pequeno na tua presença, Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, papai. Quem é Aleluia. aqui que já se colocou numa posição de Mefibosete? Aleluia. Como assim se colocar numa posição de Mefibosete? Você está ali se humilhando, está se mostrando perante a Deus, está sendo fiel a Ele em troca de nada.
Como assim troca de nada? Me explica. Eu posso falar não? Aleluia, Jesus. O gente vê muitos profetas que quer fazer algo em troca de alguma coisa. Verdade, Jesus. Eu vou porque aquele pregador famoso vai estar lá, vai lotar a igreja. Eu vou. É desse jeito. E tem pregador que sai do culto e fala: se eu não fosse pregar naquela igreja, não ia ter mover nenhum, porque Deus já me revelou. Revelou o quê? Revelou o quê? Hoje, irmãos, está difícil cultuar, não só em Bragança, mas em todo lugar. Porque hoje o irmão chama a liderança para comer uma pizza. A pessoa está no mundo, está no posto de monta, está fazendo tudo que o diabo gosta. Aí vem a liderança e faz o quê? Hoje eu te consagro a querubim. Meu Deus. Hoje eu te consagro a serafim. Irmãos, a unção ela não se compra, a unção ela se conquista. É isso aí, Jesus. Olha aí, ó. Mefibosete não pediu nada para Davi, mas Davi honrou Mefibosete. Aleluia, Jesus. O Mefibosete nunca viu de nada para Davi. É, Jesus. Nunca viu de nada. Ele podia falar: oh, Davi, as terras que eram do meu pai, pelo amor de Deus, volta para mim, Davi. Faz, Davi, honra o teu servo, Davi. Mas não, sabe que Mefibosete disse para Davi: oh, Davi, oh, meu rei, meu senhor, o que me importa não é as terras. O que me importa não é bens materiais. O que me interessa é que o Senhor voltou com vida, voltou bem e tudo está bem. Aleluia. Hoje as pessoas só se importam com a outra em troca de alguma coisa. Verdade, Jesus. Olha aí, ó. Em troca de um santo. Irmãos, o tanto de coisa, eu tenho certeza que você já passou por isso. A gente vê o povo escolhendo uma palavra. Eles não pedem direção para Deus a palavra, eles escolhem a palavra que querem pregar. É, Jesus, desse jeito. Oh, Deus. Aí escolhe uma mão, se tem uma coisa, pregar conserto, não é? Irmão, tu pecou, vai pro inferno. Ninguém tem autoridade para mandar ninguém pro inferno. É, Jesus. Oh, Deus. Ninguém. Aí a pessoa pregar conserto, vou te ensinar o que é pregar conserto. Jesus pegou, viu a mulher que foi pega em ato de adultério. Levou para o meio da praça para ser morta apedrejada. Jesus entrou na frente, escreveu no chão e disse: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Isso é pregar o conserto. É um povo que quer julgar o outro, mas está cheio de pecado. Um povo que quer apontar o dedo para você, mas esquece que tem 3 dedos voltados para eles. Glória a Deus. Aleluia. Uma geração que quer escolher o que prega. Eu vou escolher o que eu quero pregar. Porque se eu escolher essa palavra, vai ser tremenda, essa palavra vai ser forte, essa palavra vai doer muitos. Mas espera aí. A espada, quando você abre ela tem 2 lados. Então ela não tem que cortar só para a igreja, tem que cortar primeiro para o pregador. É verdade, Jesus. O primeiro ouvido que ouve a palavra é o ministro que está na direção da palavra. Aleluia, Jesus. Agora imagine, irmãos. Você já viu? O pregador que está em cima do altar e fica assim: se viu com essa cara de delegado, fica na tua casa. Mas não sabe se a pessoa acabou de perder uma filha. Não sabe se o pai de família acabou de perder o seu emprego. Não tem nada dentro de casa. Disse: Deus, eu posso perder tudo menos a tua presença. Eu posso perder dinheiro, mas não posso perder a tua presença. Eu posso perder uma porta de emprego, mas não posso perder a tua essência. Aleluia, Jesus. Aí as pessoas sobem e começam a apontar um e outro. Aleluia. Um evangelho de arrogância que quer escandalizar a obra de Deus. Em vez de pegar na mão do irmão, fala: levanta, Mefibosete. Tu não pode andar, mas eu posso andar por você, então vambora. Aleluia. Aí dizem: ai do homem que confia no homem, irmão. Mas peraí, vamos na Bíblia. Ai do homem que confia no homem é acreditar em si mesmo. Aí eu tenho confiança em mim mesmo, eu tenho minhas próprias opiniões e não quero saber da opinião de ninguém. É que está errado. É que está errado. Se a gente não pode confiar no homem, então vamos na Bíblia. Porque Deus fala: andai em 2, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. O porquê que Jonathan, filho de Saul, um filho de alguém que queria matar com todo o sangue, queria matar de tudo Davi, foi lá e disse:
Se ninguém pode confiar em ninguém, porque a Bíblia diz, tem amigos mais chegados que irmãos. Verdade. Aí você tem mais sensibilidade de desabafar mais com uma amiga do que uma irmã de sangue. Aí você tem mais a sensibilidade, fica mais à vontade de conversar com um amigo, desabafar com um amigo, do que conversar com alguém da tua própria descendência, do teu próprio sangue. Porque hoje vivemos em guerra, não só é espiritual, mas também física. É obreiro contra pastor, é pastores para torcer outra igreja fechar. E esse não é o evangelho que Cristo tem na terra. Glória a ti, Não Senhor. é. Aleluia. Não é esse verdadeiro evangelho. Eu vou dar um exemplo para você entender. Eu sou da época onde o amor da igreja era primitivo, não que não seja, mas antigamente era tão, irmãos, fervoroso que as irmãs, qualquer canto que elas iam, elas levavam lenço. Mas por que o lenço? Se fosse para o mercado, era lenço. Se fosse na padaria, era lenço. Se fosse para conversar com a vizinha, era a Bíblia, louvor e o lenço. Mas por que o lenço? Porque qualquer lugar onde for, ela já tinha certeza. Não importa o lugar, mas eu sei que em qualquer momento Deus vai falar comigo. Aleluia. Hoje o povo só leva lenço se for para pregar. É. Hoje o povo só leva lenço se for para ir para uma vigília. Porque, irmãos, Deus não quer o evangelho de emocionalismo. Fala, Senhor, aleluia. Eu vou mandar o tecladista tocar um louvor alto aqui, você vai fechar os teus olhos e pá, não. Até para a pessoa cair arrebatado tem um significado. Quando ela cai arrebatado, Deus mostra sinais, visões. Como foi falado, Ezequiel 37, é a Bíblia. Deus fez Ezequiel cair como se fosse morto, estava todo duro no chão. E Deus pegou na mão de Ezequiel e disse, vamos passear no meio do vale. É, Jesus. Visão. Segundo, transformação. A pessoa que cai arrebatada, se levanta e não muda nada na vida dela, você pode ter certeza que aquilo foi carnal. Verdade. Não tem visão. Deus não dá visão para a pessoa. A pessoa não é renovada, não tem libertação, e não acontece nada, só desgraça dentro de casa, e não é arrebatamento. Hoje é uma brincadeira de cai, mas nada muda. A Bíblia diz, há muitos sinos no meio do povo. O que é sino? Ele é bonito, ele é tão lindo por fora, mas ele faz muito barulho porque é vazio por dentro. Fala, Deus. Ele é vazio por dentro. Aleluia. Imagina o que aconteceu ali com Mefibosete. Ninguém dava nada, porque é um homem coxo. Já está ficando velho. Tem que ficar se arrastando por aí no chão, caçando migalha. Você acha que Deus vai honrar uma pessoa dessa? Olha a situação dele, olha a situação dela. Você acha que ele vai chegar a lugar algum? Não vai. Aí vem Davi chegando da cidade, em cima do seu cavalo, começou a olhar para Mefibosete e dizer, Mefibosete, ele te amarrou, ele te enganou, não tem problema não, porque quem te justifica é Deus. Agora Deus vai te dar tudo o que você perdeu. Glória a Deus. Deus começa a honrar Aleluia. Mefibosete. Aleluia, Jesus. Lodebar, terra do esquecimento, terra sem pastor. É, Deus. Olha o que Deus fez na vida de Mefibosete. Às vezes tem alguém que está olhando para você e não te dá nada. Verdade. Te julga pela tua aparência, te julga pelo teu jeito de falar, te julga pelo teu jeito de se vestir, É, Deus. te julga pelo teu jeito de louvar, te julga pelo teu jeito de dirigir culto, de pregar, de fazer para Deus. Verdade, Senhor. Mas Deus ele só fica assim, ó. Santo é o Senhor, meu Pai. Deixa o ser humano fazer o que ele quer. Porque quando Deus ele dá corda, ele puxa. Glória a Ele não é um Deus. pescador, ele vai, prepara lá e joga a varinha. Na hora que ele joga a vara, o peixe começa a debater. E quando ele fica, começa a debater, chega um momento que o peixe vai começar a se cansar, ele vai começar a se bater lentamente. Aí o pescador vai começar a puxar para não perder o peixe. Deus ele, ele dá a corda, mas ele vai puxar no momento dele. Aleluia. Ele vai puxar no momento dele. Glória a Deus. Imagine, irmãos. Imagina aquela situação de Mefibosete.
Imagina. Agora, irmãos, Deus está de olho nos remanescentes. Glória a ti, Senhor. Porque quando Jesus voltar, não haverá apenas o Apocalipse, mas também haverá a guerra do Armagedon. Se você fosse aprofundar o que é guerra do Armagedon, se você estudar o que é guerra do Armagedon, irmãos, você vai ficar assustado. Imagina a pessoa tentar tirar sua vida, se jogar no alto de um prédio, a cabeça estourar e a morte falar: eu não te quero, porque se ele já levou os dele, o que é que eu vou fazer com você? 5 anos, isso é estudo, não isso é Bíblia. 5 anos de tribulação na terra. Imagina 5 anos que você vai estar cara a cara com o diabo, cara a cara com legiões. Deus, ele não vai fazer nada por você e você sofrer na terra. Isso vai acontecer só com aqueles que estão brincando com a palavra de Deus. Hoje, se o pastor chama para pregar, eu vou. Mas tem que ser acima de 8 mil, viu, pastor? Tem que ser 300. Se for na mesma cidade, me dá 3 mil, está tudo certo. Sabe o que chama isso? Barganha. Estão querendo prostituir a palavra de Deus. Estão vendendo Bíblia. Eu conheço todas as doutrinas, todas as religiões. Bibliologia, eclesiologia, patriologia. Fiz em várias outras, irmãos. Mas só que, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem gente que fala: eu ganho 1000 almas por dia, tá? Mas e a própria alma? Será que está sendo garantida com Deus? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu vou fazer uma pergunta, seja sincero com Deus. Aí onde você está? Se Deus falar para você: olha, meia hora, 30 minutos, só por você, você fala: amém, Senhor. Você vai lá, desce na olaria, começa a falar: Senhor, toma conta da minha vida, sou apenas pecador, Senhor. Sou apenas teu servo, começa a orar. Mas não dá nem 2 minutos, você fala: Senhor, visita tal fulano aqui que está sofrendo com o marido. Senhor, visita tal fulano, Senhor, que está passando um estreito no ministério. Deus, visita aquele jovem que saiu da tua obra. Você começa a orar por todo mundo. Não é que seja pecado você orar por todo mundo, irmãos. É que a gente está tão acostumado a orar por todos que se esquecemos de nós. E se esquecemos de nós. Aleluia. Aí a Bíblia diz: aprenda com os mais velhos na obra. Não é que a pessoa: eu comecei a pregar, sou formado em teologia, vou fazer acontecer. Não, aprenda com os mais velhos. Aleluia. Quando eu era no Ministério da Assembleia de Deus, no início, do Madureira, era líder de missões da Debrais. Sabe o que a líder do ciclo de oração falou para mim? Você: filho, tu quer louvar? Eu falei: quero. Tu quer contar o testemunho? Eu falei: quero. Ô, glória. Aí eu falei assim: mas tem um porém. Ela falou: olha só, irmão, olha você ver. Aí ela disse assim: mas tem um porém. Eu falei: tem um porém? Que porém é esse? Tu vai ficar 1 semana fazendo um jejum para contar um testemunho. Eu falei: mas 1 semana para contar um testemunho, irmão? Se você quer fazer a obra de Deus, tu vai ter que renunciar à tua carne, então vai ter que descer a Maria. Mas não é fácil não, irmão. Você está jejuando 1 semana, jejuando. Falei: vai ser agora, papai. Último dia, papai, eu vou encerrar no ciclo de oração, na tarde da bênção. Irmão, eu não perdi uma tarde da bênção. Eu sou o único homem que tinha igreja na era da porta ali. O resto era tudo mulher. Glória a Deus, aleluia. Aonde eu ia só tinha as irmãs do ciclo de oração. Eu ia no monte e só ia ciclo de oração. Era difícil, irmãos. Aí eu falei: amém, Senhor. Aí eu fui lá louvar, falei assim: irmão, vem cá, eu era diácono na época. Eu falei assim: vem cá, diácono, vem cá, fazer o que Deus colocou no seu coração. Aí eu falei: eu ia contar o testemunho, mas só que Deus falou assim para mim louvar. Glória a Deus. Aí Deus falou para mim assim: louva o hino 17 da harpa. Estou terminando agora. Glória a ti, Senhor. 17 da harpa, pai. Amém. Fui lá no louvor 17 da harpa e comecei a louvar. Deus falou assim: coloca todo mundo de pé. Eu falei: irmãos, com toda licença, peço permissão à missionária que está na frente. Os irmãos podem colocar de pé, colocaram de pé. Aí eu entendi porque as irmãs falam: quer jejuar, quer pregar, quer fazer a obra, jejua. Levantou.
Aí Deus mandou louvar aqui no 7 da água. Posso ter das mãos vazias com Jesus eu me encontrar. Aleluia, Jesus. Quantas almas poderia o Senhor lhe apresentar? Glória Irmãos, a Deus. é um louvor que é só pergunta. Se você ver, é só pergunta. Se eu estiver no céu com Ele, o que eu irei te lhe apresentar? Irmãos, o que eu irei te lhe apresentar? É, Jesus. Cantei metade desse louvor e metade do louvor. Mais perto queres. Comecei a louvar. Daqui a pouco uma irmã chorando, entregando algo para outra irmã. A outra irmã sendo batizada no Espírito Santo. Uma criança se levando, irmãos, saiu da salinha das crianças. O povo pensou que a criança estava brincando. Porque às vezes tem criança que gosta de imitar os pais que estão no manto, né? Aquela criança saiu, pegou na minha mão, me abraçou. Daqui a pouco me levou até o irmão senhor de idade que estava no fundo da igreja. Daqui a pouco aquele senhorzinho começou a vomitar um tumor no meio da igreja. Aí eu disse, vale a pena servir a Deus. É uma restauração de jejum de consagração. Aleluia, Graças a Deus. Aleluia. Então, irmãos, sempre vai valer a pena ser fiel a Deus. Sempre. Sempre. Se você entrar num lugar que está só oba-oba, saia dela. Saia. É, Jesus. Saia para não comer giló cru, irmãos. Para não Glória pegar a Deus. prova. Aleluia, Jesus. Porque tem gente que o pregador vê a pessoa emocionada, chorando. Irmã, Deus me mostra o teu passado, o teu futuro. E a irmã começa a chorar, o irmão começa a chorar. Mas só que vai para dentro de casa e não muda nada. Verdade, Deus. Mas quando Deus fala, quando Deus promete, Ele cumpre. Ele nunca falha. Como foi falado no show do Tudo Uma Noite, a alegria vem pela manhã. Às vezes você já chorou 10 anos. E a alegria na tua vida vem depois de 10 anos, depois de 6 anos. Verdade, Deus. É. Então, irmãos, continue nesse foco, nessa humildade. Verdade, Deus. Continue nessa simplicidade. Porque, irmãos, está difícil achar um ministério assim, humilde, irmão. Porque hoje o povo só quer ir se voltar com todo de vidro blindado. Hoje o pregador, se não vê uma cadeira boa para ele sentar almofadada, ele se levanta, chama o Uber e vai embora. Ele nem dá tchau pro pastor. Verdade, Jesus. Porque ele quer, ego em cima do altar. Que Deus fala, ele precisa de 30 mil cadeiras no altar. Não precisa. Porque tem gente que briga por cadeira. Verdade. Por cadeira. Então, irmãos, perdão por passar da hora. Que Deus abençoe nosso pastor, nossa pastora ter feito esse convite. Amém. Vem, irmãos, debaixo da bênção, debaixo da cobertura espiritual do apóstolo Wesley, da apóstola Juciné. Amém. Então fique com essa palavra em nome de Jesus. Minha pastora, pastor, Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pensa, irmãos, se coloque de pé. Que o Senhor continue ministrando no teu coração. Amém? Nas suas mãos. Graças ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que é dono